Chegou a hora de apresentar as boas práticas de prefeitos e empreendedores em todo o país. Gente que faz governo está fazendo uma rodada de conversas com prefeitos de Minas Gerais. E hoje nós estamos recebendo a prefeita Nádia Filomena Dutra França, prefeita de Conselheiro Pena. Prefeita, obrigado por ter participado aqui do nosso programa. Eu que agradeço, Sabino. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você, conversando um pouquinho, sobre a nossa prática. Antes de mais nada, vamos mostrar como é que é a cidade de Conselheiro Pena? Perfeitamente. Vamos lá. A cidade de Conselheiro Pena fica localizada no Vale do Rio Doce, a 400 quilômetros da capital mineira. O município tem uma área de 1.408 quilômetros quadrados. Segundo o último censo do IBGE, realizado em 2018, a população estimada era de quase 23 mil habitantes. Por conta da grande quantidade de pedras preciosas, muitas pessoas se mudaram para a região em busca das minas. Mas com a chegada da estrada de ferro, a economia passou a girar em torno da agricultura. Os fatores climáticos e econômicos fizeram a população migrar da agricultura para a pecuária leiteira e de corte. Atualmente, essas atividades são a principal fonte econômica do município. O nome Conselheiro Pena é em homenagem ao Dr. Afonso Augusto Moreira Pena, que foi conselheiro do Império e presidente do Brasil. Vocês viram aí a cidade de Conselheiro Pena. E nós estamos aqui com a prefeita Nádia Filomena Dutra França, prefeita da cidade de Conselheiro Pena, para contar um pouquinho mais dessas iniciativas empreendedoras na cidade. Prefeita, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho da cidade em si. A gente viu algumas informações, mas eu queria ouvir da senhora. A senhora nasceu lá? Sim, na verdade, sempre morei lá, desde que nasci, mas nasci mesmo, o parto foi em Resplendor, que é uma cidade próxima. Pertinho. Tinha um médico lá que minha mãe adorava, então era ele que fazia os partos. Mas nasci em Conselheiro Pena, desde a infância inteira, na minha cidade, amo a minha cidade. É uma cidade muito acolhedora. Eu sou professora aposentada, jamais imaginei que entraria para a política. Mas... De alguma matéria específica do primeiro grau? Pedagogia para anos iniciais. Ótimo. Orientação educacional e depois fiz matérias pedagógicas. Certo. Então, a infância sempre me cativou como professora. E quando eu afastei para a aposentadoria, fui diretora da primeira escola do município. Durante 18 anos, foram 5 mandatos. E aposentei e achei que iria descansar, não é verdade? Mas quis Deus que eu entrasse nesse universo da política. Mas a minha cidade, ela é uma cidade de pessoas famosas, sabia? É? Sim, Sabino. Opa! Fio Maravilha. Olha só! De Conselheiro Pena. O irmão dele... São flamenguistas que Exatamente. Estão nos acompanhando aí. Temos Fernando Mendes, cantor, né? E é um povo muito... que te acolhe muito, com muito carinho. E é uma cidade que está no leste de Minas Gerais, 23 mil habitantes. Temos 4 mil quilômetros de estrada de chão, que a gente precisa... Tudo isso é penoso, mas estamos trabalhando para isso, lutando para que elas sejam asfaltadas. Enfim, eu convido você a conhecer Conselheiro Pena. E aquela região, uma região baseada em qual setor econômico? A gente tem a pecuária e estamos desenvolvendo agora a agricultura, que é exatamente o projeto que a gente entrou com ele, né? Dar essa sustentabilidade à nossa agricultura familiar, para que os recursos fiquem no nosso município. A gente acredita muito que o município pode ser sustentável. Ele é um município bem interessante, porque ele tem uma baixa que é muito quente, mas ele tem áreas de altitude. Para você ter uma ideia, nós temos araucárias lá em Conselheiro Pena. Mas faz frio, assim? Sim, faz na parte baixa muito quente. Sei. Mas nessa região do sul do município, que é mais alta, faz muito frio, delicioso. Dá um festival de inverno maravilhoso. Ah, que gostoso. Quando a senhora fala em agricultura, é basicamente a agricultura de subsistência que a prefeitura está incentivando. Sim, nós temos as plantações de café nessa área
mais alta. Faz todo sentido, um clima temperado ali, né? Exatamente. E, em média, 80 mil sacos de café a gente produz ao ano. É um trabalho que a gente precisa fazer com mais responsabilidade, esse acompanhamento dos cafeicultores. Temos desenvolvido várias parcerias, né, para que a gente consiga atingir esses objetivos. É meu primeiro mandato, né? E a principal parceria é com o Sebrae, exatamente para incentivar essas novas áreas econômicas. Exatamente. Aliás, o Sebrae foi assim um achado, tá, Sabino? E a gente conheceu o Sebrae, olha só, o município tem 83 anos e o Sebrae nunca atuou no município porque eu penso que administrações anteriores não tiveram esse cuidado de buscar as parcerias. Mas eu gosto muito da parceria. E nós temos uma cooperativa de crédito, um banco nosso, da municipal. Cidade. Não, ele é do município, é uma cooperativa. Ela se iniciou com 25 produtores e inicialmente ela era só para fomentar, né, recursos para os produtores rurais. Agora ela já se ampliou, inclusive ela tem 2 agências aqui em Belo Horizonte já, Uau. que é o Sicoob Credicop. E foi através do Sicoob Credicop que nós tivemos o primeiro contato com o Sebrae. Por quê? Professora, né? E aí, um dos primeiros pontos que eu vi, assim que eu entrei na política, em 2017, foi a falta de capacitação dos servidores públicos municipais. Então, quando eu tive a oportunidade de assumir a gestão do município, eu criei a escola do eu criei na vereança, né, lá na Câmara, em 2017, a escola do Legislativo e, como prefeita, criei a escola de governo. E essa escola de governo, ela tem o objetivo de capacitar os nossos servidores municipais, mas também capacitar a comunidade. E os primeiros momentos da criação dessa escola, nós tivemos o contato com o Sebrae. E a primeira capacitação foi o Sebrae que nos ajudou, que é exatamente essa questão de como receber o público. O Sebrae nos deu esse suporte. Como receber a demanda do cidadão. Exatamente, ali, né, como ouvir o cidadão. Então, assim, foi aí que essa parceria começou e, nossa, você não imagina o quanto o Sebrae tem nos ajudado. Muito mesmo. E aí que surgiu essa proposta da agricultura familiar, mas o nome é mais completo, agricultura familiar sustentável. Por que sustentável? E a alimentação escolar saudável. Por que sustentável? Porque a gente acredita que a economia do município, as pessoas ficam querendo que a gente traga indústrias. Prefeita, a senhora vai trazer indústrias. Falei, gente, nós precisamos descobrir o nosso talento. E o nosso talento é pecuária e agricultura. Muita ênfase na pecuária e menos na agricultura. E nós temos uma lei federal que diz que as escolas precisam adquirir pelo menos 30% da merenda escolar, do PENAE, da agricultura familiar. Eu fui diretora de escola há 18 anos, como eu te falei, e eu nunca consegui comprar da agricultura familiar da minha cidade. Os agricultores... Não chegava até... Não, eles não conseguiam se organizar, eles não conseguiam produzir suficiente para entregar toda semana a mercadoria. Então, assim, era uma luta. Eu colocava os editais de chamada pública, mas eu não tinha retorno. Então, assim que eu consegui chegar à Câmara como vereador em 2017, foi o primeiro trabalho que eu fiz, de dar um suporte para 3 associações do meu município, ajudando a organizar os documentos. Terem acesso às informações. As informações, exatamente. Eu participei da primeira chamada pública como vereadora, assim, assistindo, né, como foi, e vi as dificuldades. Então, através do meu trabalho como vereadora, eu fui descobrindo como os produtores poderiam avançar mais e atender as escolas, não só as estaduais, mas as municipais também. Então, quando eu fui eleita prefeita, o primeiro ponto que eu coloquei para o nosso secretário de Agricultura, Geraldo Rios, que eu mando um abraço para ele, foi que eu queria muito uma reunião com diretores de escolas estaduais, a nutricionista da rede municipal e os diretores das escolas municipais também, estaduais e municipais, e a nossa secretária de Educação. Então foi feito um trabalho conjunto, o cardápio
da merenda escolar, Balanceado. pesquisamos o que os produtores estavam produzindo naquele momento, mexerica, batata doce, mandioca, a cebolinha, alface, e nós estávamos em meio à pandemia. Então, nós criamos os kits de merenda escolar, esses kits foram entregues às crianças, e foi um trabalho tão bacana que só no primeiro kit foram 25 toneladas de alimentos que nós adquirimos da agricultura familiar. E isso deu uma alegria para os produtores, né? E para os alunos também, né? E para os alunos também, merenda escolar saudável. E os pais também, né? Você imagina, o pai, a criança está em casa, estudando online, mas a merenda chega para ela, né? O kit de merenda escolar chegou, né? Nós fizemos 4 kits, cada bimestre, né? Foi entregue para as crianças. As pessoas até falavam, ué, mas é cesta básica? Não, não é cesta básica. É kit de merenda escolar, é diferente, né? Inclusive, na nossa merenda, açúcar não pode. Não pode, né? Então, quer dizer, além dos alunos receberem a merenda na escola, eles recebem um kit também, é isso? Isso, o ano passado foi, porque eles estavam online, estavam sim, fora, lógico, né? Epidemia, mas eu tenho, o município tem são 3 creches e 2 escolas de tempo integral. Uma coisa que nós introduzimos também foi a pré-janta, né? Eles têm o café da manhã, eles almoçam, eles lancham, tem todo um cardápio balanceado com frutas, verduras, legumes, o almoço é completo. E antes de ir para casa, a gente tem uma pré-janta, uma coisinha mais leve, que eles já saem às 4 da tarde para ir embora, mas já saem alimentados também. Isso para as famílias faz muita diferença, viu, Sabino? Eu falo como professora e ex-diretora de escola pública estadual, né? E de atender a clientela bem carente. Então, isso faz toda a diferença também como é que a gente pode dizer assim, na formação da criança, né? Uma alimentação saudável, faz a criança mais inteligente, mais esperta, mais ativa, né? A gente é o que a gente come, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, daí veio essa ideia, a equipe abraçou a ideia, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente faz todo o transporte, que é um ponto muito difícil para os produtores, era a questão do transporte desses produtos também, fica caro, né? E graças a Deus nós conseguimos organizar, nós temos em média no município umas 8 a 10 associações organizadas. Eram 4? Eram 3. 3? Agora nós temos umas 8 bem organizadas, mas ainda precisamos incentivar mais. Então cresceu muito o número de pessoas dedicadas a essa agricultura familiar sustentável. Sim. A senhora percebeu uma adesão grande, incentivo da prefeitura e coordenação, suporte do SEBRAE, é isso? Exatamente. A gente fica não só do SEBRAE, mas também da Emater, que também tem nos dado um suporte muito bom. A Emater não estava no município, a gente conseguiu trazer de volta a Emater o ano passado, um convênio muito bom, e a gente manda um abraço para Demar Pires também, que é o nosso coordenador lá. E assim, tem sido uma parceria muito bacana. Prefeita, a senhora falou de pecuária, importante. Sim. A senhora falou de agricultura, inclusive a agricultura familiar sustentável. A senhora vê possibilidade em outras áreas? Por exemplo, a senhora está ali no Rio Doce, Sim. né? E a região, me contaram já, Sim. é belíssima. Eu gostaria muito de conhecer Conselheiro Pena, ainda não conheço, mas que é uma região belíssima. O turismo pode ser uma alternativa também de empreendedorismo daqui para frente? Nossa, olha, é nossa menina dos olhos, vamos dizer assim. O turismo, o ecoturismo, turismo de aventura. A cidade, nós temos cachoeiras maravilhosas em todos os pontos, em todos os distritos do nosso município. A gente tem pontos interessantes para as pessoas visitarem. Em fevereiro, nós lançamos uma rampa que chama Rampa da Bela. Nós temos uma cadeia de montanhas que corta o município que a gente chama de Serra do Padre Ângelo. É uma história bem bacana. O padre, né, que deu nome a essa serra, era uma região também de ouro. Inclusive, o primeiro distrito nosso, que é o distrito de Cuiaté Velho, há uma história bem bacana a respeito dele,
dizendo que ele tem uma ligação com a antiga Vila Rica, mais ou menos 1693, por aí, e que tem um historiador, Zé Araújo, que ele fala que o primeiro ouro de Minas não foi Vila Rica, foi Cuiaté Velho, que é o nosso distrito. E aí a gente ainda tem algumas pedras, algumas coisas interessantes lá que lembram esse período. Inclusive, pelos escritos dele, o irmão de Tiradentes, que era padre, também esteve na nossa região. Então, é uma região com muita história, mas essa história a gente está descobrindo agora, sabendo? Você acredita? É mesmo? Nós estamos recuperando essa história. Exatamente por causa do turismo. Exatamente. E o Sebrae tem uma participação assim, importantíssima nesse processo. E o Sebrae está nos ajudando a criar um plano de turismo para o nosso município. O Sebrae está catalogando para nós esses pontos turísticos. Tem uma empresa que foi contratada, né, pelo Sebrae para nos ajudar nesse projeto, e a gente está desenvolvendo esse projeto nas escolas, Conhecer para Amar, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Verdade. E a gente está descobrindo isso. Então, uma coisa interessante também, Sabino, que nós descobrimos em 2015 no nosso município, uma planta carnívora. Planta carnívora? Uma planta carnívora. Vamos fazer um suspense, então a senhora vai falar já dessa planta carnívora aqui no Gente que Faz Governo, conversando hoje com a prefeita Nádia Filomena Dutra França. Ela é prefeita de Conselheiro Pena, nessa rodada que estamos fazendo de prefeitos e empreendedores em Minas Gerais. A gente volta daqui a pouco. Gente que Faz Governo, trazendo boas iniciativas de prefeitos empreendedores. Prefeitos preocupados em gerar emprego, prefeitos preocupados em gerar riqueza. Nós estamos desenvolvendo uma série de conversas com prefeitos de Minas Gerais. Hoje com a prefeita Nádia Filomena Dutra França, prefeita de Conselheiro Pena, que terminou o bloco anterior, e eu fiz um suspense, falando de uma planta carnívora lá do município. É isso, prefeita? Exatamente. Vocês descobriram isso recentemente? Isso foi em 2015. Meu marido era secretário municipal de Agricultura e, como eu disse, essa serra que corta o nosso município, Serra do Padre Ângelo, ela guarda muitos segredos. E tem um pico muito lindo lá que é chamado de Pico da Bela Adormecida. E alguém fazendo, né, expedições, acampando, tirou uma foto, colocou no Facebook. Esse rapaz, que é o Dr. Paulo Gonella, um estudioso de botânica, inclusive fazendo o mestrado dele na Alemanha, em Munique, ele viu essa foto e ele falou, olha, isso é interessante. Entrou em contato, falou, você me leva no lugar onde tem essa plantinha? Era uma espécie não conhecida. Não conhecida. Ele olhou, viu, aí tem uma coisa bacana. E ele veio a Conselheiro Pena, subiu o Pico da Bela, descobriu, é uma planta carnívora raríssima, que só dá ali, é a maior das Américas e a terceira maior do mundo. Uau. E junto com isso, ele foi descobrindo uma série de coisas interessantes, de espécies interessantes nessa Serra do Padre Ângelo. Inclusive, hoje, ele está lá com uma equipe do Instituto da Mata Atlântica, lá buscando informações da Universidade Federal também de São João del Rei. São 5 pesquisadores que estão lá nessa serra. Ela está preservada. Ela já foi encontrada em área de extinção praticamente, né? Certo. E aí estamos fazendo todo um trabalho de conhecimento, de preservação, inclusive a ideia de nós termos a primeira unidade de conservação ali do nosso município. Nosso município também tem um parque estadual, 7 salões, que inclusive tem pinturas rupestres. Uau. Então, assim, a gente precisa realmente... Prefeita, que potencial turístico. Maravilhoso, maravilhoso, gostou de falar. Nós somos o extremo norte de Matas de Araucária. Temos o projeto também de regeneração de Matas de Araucária. Recebemos o Dr. Flávio Zanetti o ano passado, em outubro do ano passado. Ele é o maior especialista em araucárias do mundo, como ele mesmo diz.
e ele foi fazer um trabalho para as produtoras rurais. Como a gente pode plantar araucária, colher o pinhão, que é, né, a frutinha da araucária, e fazer disso um negócio, principalmente para a mulher rural. Então a gente fez um encontro com mulheres rurais. Empreendedorismo. Empreendedorismo, exatamente. Na E o veia. doutor Flávio Zanetti veio para nos dar esse suporte. Foi em outubro do ano passado, primeiro encontro de mulheres rurais. Foi bem bacana, 150 mulheres participaram. E a gente acredita que esse turismo sustentável, com essa agricultura ali de subsistência, que cada produtor no seu cantinho possa gerar renda, segurar o homem no campo, né? E tornar o nosso município sustentável. Nós podemos produzir tudo, sabendo? Nosso município, ele é riquíssimo. Nós estamos descobrindo isso agora. 83 anos, é agora que nós estamos descobrindo isso. Prefeita, mas vamos sair um pouquinho do seu município Sim. agora, porque me chamou muito a atenção o que a senhora acabou de falar, que a senhora pode deixar um recado para o Brasil inteiro, como prefeita, Sim. como mulher, de a iniciativa empreendedora das mulheres. Porque, em geral, elas são muito mais empreendedoras do que os homens, elas são mais corajosas. Né? Fala um pouquinho disso, por favor, prefeita. A senhora é um exemplo disso. Né? Não, verdade. Eu vejo assim, uma mulher que administra casa, ela pode administrar qualquer coisa, né? Mas a gente tem tentado dar à mulher, lá em Conselheiro Pena, esse suporte que a gente precisa muito e mostrar a ela que, porque, por exemplo, no campo, lá nessa área que a gente chama Serra do Padre Ângelo, é a área de café. Então, passa a colheita do café, vamos fazer o quê? Podemos fazer inúmeras coisas, né? Então, a gente tem desenvolvido várias atividades para a mulher rural. Inclusive, semana foi sábado, nós tivemos um concurso de boleiras, numa região bem friazinha, de fazer bolos, concurso de bolos. Então, assim, a gente precisa ir dando à mulher do campo essa possibilidade de conseguir renda de outras formas, né? Para que as pessoas permaneçam no campo. E eu, sabendo, eu vejo que a pandemia trouxe isso, esse retorno para o campo. Nós temos muitos conselheiro-penenses que foram embora e estão voltando dos Estados Unidos, né, de cidades maiores mesmo, e retornando para o nosso cantinho. Eu penso que a pandemia trouxe essa visão de que, às vezes, a vida no campo, você produzir o seu alimento, você cuidar da terra, isso é muito importante. E a gente está tentando resgatar isso. Prefeita, de alguma forma, tudo isso se cruza numa iniciativa da Prefeitura do Sebrae, que é a Sala do Empreendedor. Sim. É isso? Como é que foi o desenvolvimento, a chegada dessa Sala do Empreendedor? Como é que isso aconteceu na sua cidade? Exatamente. Nós tivemos esse primeiro encontro, né, esse namoro com o Sebrae, através da Credicop, da Cicobi Credicop, com a Escola de Governo. E aí conhecemos o Marcelo, que é o coordenador, ele está em Aimorés, né, um pouco distante de nós, mas o Marcelo deu todo o suporte e nos trouxe essa prerrogativa da gente ter a Sala Mineira do Empreendedor na nossa cidade. E tivemos a graça também de receber uma menina muito especial, que é a Kátia, que é a coordenadora lá, né, da Sala Mineira do Empreendedor, e tem nos ajudado muito, inclusive na questão das capacitações, porque você precisa capacitar a equipe da prefeitura para comprar do pequeno empreendedor, das várias possibilidades que nós temos para comprar do pequeno, né, da microempresa, do produtor rural, mas também capacitar porque as tem empresas. A formalização deles, para poder vender para governo. Exatamente, eles têm que saber como eles vão comprar do governo, né? Então, nós fizemos essa capacitação com o Sebrae, foi através da Sala Mineira do Empreendedor, de capacitar a nossa equipe e capacitar também produtores, pequenos comerciantes, empresários, que foi outra coisa que a gente teve que lutar muito também, sabendo que foi resgatar a credibilidade do município frente aos empresários locais. Aquela coisa, não, você compra da prefeitura, mas você não recebe. Então, uma coisa que nos ajudou muito nesse primeiro momento, principalmente nesse projeto,
que nós ganhamos aí em compras governamentais foi pagar em dia. O produtor entregava a merenda e logo ele recebia. Isso dá um gás, né? E vai aumentando a renda. Quando a gente vê o depoimento dos produtores que participam do projeto, eles, assim, a satisfação foi um aumento na renda e a possibilidade de aplicar esses valores ali na terra deles, né? Inclusive, nós estamos desenvolvendo um outro projeto... Mas o dinheiro que circulou dentro do próprio município. Isso. E falando em sala empreendedora do Sebrae, a gente está com outro projeto no Sebrae. O Sebrae está assim comigo, ó, que é a moeda local. A gente está tentando criar essa questão da moeda local. Estamos estudando essa possibilidade para que o recurso fique ali circulando no município, não saia. Que bom. Prefeito, como é que a senhora junta tudo isso, todas essas iniciativas? Em que futuro de curto, médio prazo para o município? O que a senhora enxerga? Olha, eu enxergo um futuro muito promissor para o meu município. Como você disse, é um município que tem um potencial maravilhoso, né? E nós estamos descobrindo o nosso talento. E o nosso talento é a agricultura sustentável, é o turismo de aventura, o ecoturismo. Fizemos o primeiro campeonato de voo livre na nossa cidade, através dessa serra que eu estou te falando. A gente recebeu pilotos do mundo todo, né? Ainda foi bem, como eu posso dizer assim, bem simples esse primeiro campeonato, mas que já causou um impacto muito grande na cidade. Então eu vejo assim, realmente o município descobrir o seu talento e colocar esse talento para que as pessoas vejam. E às vezes, sabendo, a gente que mora no local, a gente não percebe. É preciso que uma outra pessoa venha, olhe e ela fala, poxa vida, isso é bacana. E é isso que a gente está sentindo. O Sebrae conseguiu nos mostrar o nosso município. Essa empresa que está pontuando os pontos turísticos do município, eles ficaram encantados. Eles falaram para mim, prefeito, a senhora tem um município maravilhoso, só de ver as cachoeiras. Sabendo, você tem que ver as cachoeiras. Todo prefeito é orgulhoso das suas cachoeiras em Minas, né? A gente está conversando com vários prefeitos de Minas Gerais, todos eles falaram das cachoeiras. Mas nós temos água, que é uma coisa maravilhosa. Água, né? Montanhas. Isso. Então, realmente, imagino... Nós temos, por exemplo, você falou aí do Rio Doce, nós tivemos o acidente de Mariana, né? Sim. Nosso município também foi afetado, mas nós temos uma outra fonte de captação de água, que é o córrego João Pinto, né? Um córrego muito importante para o nosso município. Então, nós fomos impactados, porque a lama pegou todo, né, a parte baixa ali do município, principalmente o distrito de Barra do Goiaté. Mas, em questão de água, nós ficamos bem resguardados, inclusive ajudamos os municípios vizinhos, porque nós tínhamos uma outra fonte de captação, que é esse córrego João Pinto. E as nascentes que formam esse córrego, elas vêm toda dessa montanha, dessa Serra do Padre Ângelo. Então, a gente também está com um projeto de conservação e restauração desse córrego, porque se a gente não cuidar, com o tempo a gente também não vai tê-lo, né? Então, assim, é um trabalho bem interessante. Educação que a água, ambiental. Exatamente. A água, eu falo que Terceira Guerra Mundial, eu acho que vai ser por causa de água. Eu não quero estar aqui não, mas a gente precisa cuidar da nossa água. Inclusive, o meu esposo, ele é um amante do meio ambiente e nós temos uma propriedade nessa área alta do nosso município e ele colocou uma placa enorme essa semana lá. Aqui nós produzimos água, somos produtores de água, porque a gente precisa cuidar, né? Que maravilha. Tem água mineral lá também? Temos água mineral Krenak, né? O proprietário mora em Conselheiro Pena. A fazenda onde ele descobriu essa água fica mais para o lado do município de Resplendor. Mas é na região. Mas é na região. É uma água de qualidade, muito boa. Prefeita, para a gente caminhar para o encerramento, a senhora é uma professora. Sim. E eu tenho certeza que com todas as iniciativas, e destacando aqui, hein, eu não sei se eu fui claro, a prefeita é vencedora, o município de Conselheiro Pena é vencedor do prêmio
empreendedor, prefeito empreendedor, na categoria compras governamentais. Exatamente por causa dessa compra dos agricultores para as escolas. Para encerrar, prefeita, uma mensagem como educadora para as pessoas da região poderem ter esse incentivo para empreender. Olha para cá e a senhora deixa essa mensagem para o seu município. Eu quero dizer ao povo de Conselheiro Pena da minha alegria como professora de poder fazer a diferença no meu município, contribuindo, né, um pouquinho. Eu falo que a gente trabalha muito, mas ainda é pouco por tudo que o município necessita, precisa, que as pessoas precisam. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas precisam de colo mesmo, de ser acolhidas, e eu tenho muito essa característica de professora, de mãezona mesmo, de ouvir as pessoas, de fazer o bem para elas e dizer a cada um que a gente precisa acreditar. Eu falo que uma coisa que a gente está desenvolvendo no Conselheiro Pena é o resgate dessa credibilidade e desse amor pelo nosso município. É conhecer mesmo o nosso município para a gente amar. A gente precisa fazer isso. A gente tem que florescer onde Deus plantou a gente. Então, ame o seu município, né? Colabore, faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha, espero que você faça a sua. Prefeita Nádia Filomena Dutra França, muito obrigado. Prefeita de Conselheiro Pena, Minas Gerais, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, aqui no Gente que Faz Governo, que traz iniciativas como essa, de prefeitos e empreendedores em todo o Brasil. Obrigado pela sua audiência, a gente volta semana que vem. Até lá!